Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar seu like, seu hype, seu compartilhamento com os amigos e seu feedback aqui nos comentários. A análise retrô de hoje é sobre a histórica seleção húngara de 1954, time que tinha a base campeã olímpica de 52 e que na Copa do Mundo 2 anos depois acabou sendo vice-campeã. Mesmo sem o título, aquele time fez história pela beleza com a qual jogava e pelo legado tático que deixou. Vamos sacar aqui a nossa prancheta para falar sobre o time base, aquela escalação histórica da seleção húngara. Levantar um pouquinho aqui, estou checando o enquadramento para vocês não ficarem, perdidos e sem ver nada. Grosicks no gol, inclusive eu já vou pedir desculpa se eu errar alguma pronúncia, beleza? O Buzanski na lateral não, mas aqui na zaga pela direita, o Lohan, não sei, era o zagueiro central, pela esquerda o Lantos, o Bozic era o primeiro volante, o Zacarias o segundo, aqui nós tínhamos o Toff ou o Budaj na meia pela direita e pela esquerda o Zibor. Kocsis, ponta direita, Hidegkut era um falso 9 e o Puskás era um centroavante, e já já a gente vai falar as funções dele. Ferenc Puskás, ele mesmo, que virou nome de prêmio e tudo mais. Era o principal jogador desse time. O técnico Gustav Sebes foi na contramão do que se fazia na época. O sistema da moda era esse aqui, o WM, que se organizava em 3-2, 2-3, 3 zagueiros, 2 volantes, 2 meias e 3 atacantes, criado pelo técnico do Arsenal, Herbert Chapman. Como todo sistema que vira tendência, a maioria das equipes do mundo se organizavam de tal forma, e o sistema tinha um natural encaixe individual dos 10 jogadores de linha com os 10 do adversário. O conceito que chamamos hoje de espelhamento. A solução que ele criou para ter vantagem sobre o WM, que todo mundo usava, foi inverter um M mais ofensivo e criar um segundo W. Com isso, o meia, Hidegkut, que era escalado centralizado no ataque, recuava, e o ponta, Sandor Kocsis, ao lado do centroavante, Ferenc Puskás, que eram os grandes nomes do time, atacavam os espaços entre os 3 zagueiros, que se abriam com a movimentação desse jogador, que se transformava num terceiro meio-campista. E esses meias abriam aqui, formando esse segundo desenho do W. Então esse time jogava num 3-2-3-2, beleza? W. Era assim que a equipe húngara jogava. Não à toa, o Kocsis, que era a ponta direita e foi aproximando aqui do ataque juntamente com o Puskás, foi o artilheiro daquela Copa com 11 gols, recorde em uma só edição, que só foi superado pelo Just Fontaine em 58, que marcou 13 vezes. E o Puskás, que é o maior craque húngaro de todos os tempos, autor de 4 gols naquela Copa e 83 em 85 jogos pela seleção. Não à toa, o prêmio da FIFA, de gol mais bonito do ano, leva o nome do Puskás. 4 anos após aquele Mundial, eles foram brilhar no futebol espanhol. O Kocsis pelo Barcelona, depois de passar pelo Young Fellows da Suíça, e o Puskás pelo Real Madrid, onde jogou ao lado de craques como Alfredo Di Stéfano, Francisco Gento e Raimon Kopa, por exemplo. Os meios ofensivos, como eu disse, o Budaj e o Zibor, abriam como se fossem pontas e faziam o time ter uma espécie de linha de 4 à frente do Hidegkut, porque eles também eram bem ofensivos e eles também faziam esse apoio à linha de fundo. Tal movimentação fazia o time criar superioridade no terceiro quarto do campo e igualdade numérica no último quarto. Com a qualidade dos atacantes sobre os zagueiros, o time conseguia facilmente criar um antídoto ao WM com essa disposição tática, beleza? O sistema ficou conhecido como WW, é considerado um embrião do que se tornou no Brasil o 4-2-4, já que alguns treinadores húngaros trabalharam no Brasil durante a década de 50. Inclusive, vale ressaltar que, apesar do Nilton Santos, lateral esquerdo brasileiro, ter ficado conhecido como pioneiro da função ofensiva dos laterais, os zagueiros de extremidade da primeira linha, o Buzanski pela direita e o Lantos pela esquerda, já faziam incursões ofensivas, se aproximando do meio, se apresentando como opções de passe e ajudando o time a ter superioridade numérica no meio campo, conduzir a bola e fazer a bola chegar no ataque sem necessariamente que um passe fosse feito de um defensor
para um meio-campista. Ou seja, a qualidade técnica que esses zagueiros precisavam ter para fazer isso também era um diferencial em times tão engessados na época e ajudava o time a sair de trás em tempos de encaixes individuais e atacantes que não pressionavam com tanto poder de marcação. Então, se a maioria dos times pareava 3 atacantes para cima dos 3 zagueiros e esses zagueiros tinham a qualidade para poder sair da marcação dos atacantes que não pressionavam tanto para poder levar a bola para o meio, isso aqui já era um grande diferencial daquela equipe que era muito inovadora, que era à frente do seu tempo. Beleza? Deixa eu tirar aqui os defensores rapidinho para a gente poder falar de uma outra função que o Hidegkutt fazia. Quando ele recuava, ele costumava fazer passes longos para esses meias que abriam poderem chegar à linha de fundo. Essa aqui era uma função muito atribuída ao camisa 8, né, do 4-2-4, quando um dos volantes recuou para se tornar o quarto zagueiro, esse jogador ficava aqui incumbido de ser o meia armador. O time tinha 2 pontas, né, e 2 atacantes, normalmente aqui um ponta de lança e um camisa 8. Mas como esse time aqui húngaro, ele ainda mantinha uma linha de 3 e 2 volantes, ele tinha aqui esse meio-campista para poder ser o grande meia armador do time, né, o falso 9, que saía da posição de um centroavante para poder se tornar esse terceiro homem do meio de campo, seja nessa variação para um 3-2-1-4 ou nessa variação natural para o 3-2-3-2. Não importa a numeração, o importa é você enxergar os 2 Ws, que era como era conhecido esse sistema tático na época, beleza? Também não dá para passar batido que esse time também tinha um camisa 8, de fato, que era o Joseph Bozic, um autêntico meio armador que, além de proteger a própria área, saía jogando com muita qualidade. Não à toa seu nome foi dado ao estádio do Budapest Honvéd, que era um clube húngaro, pelo qual ele brilhou e que era a grande base dessa seleção. A maioria dos jogadores atuavam por esse clube, inclusive o Puskás, antes de ir para o Real Madrid, beleza? Campanha da Hungria na Copa de 54. Antes é preciso ressaltar que havia um formato diferente na fase de grupos, né? Onde os cabeças de chave não se enfrentavam, sendo assim, só 2 rodadas eram disputadas dentro dos grupos. Mas em caso de empate em pontos entre 2 seleções, um critério ali de classificação, um critério de desempate, um jogo de desempate aconteceria e cada vitória valia 2 pontos, beleza? A Hungria foi cabeça de chave do grupo que teve Alemanha Ocidental, Turquia e Coreia do Sul. Os húngaros não enfrentaram os turcos, mas enfiaram 9-0 na Coreia do Sul e 8-3 na Alemanha Ocidental. A Hungria liderou o grupo com 4 pontos, vale lembrar, a Alemanha também somou 4, mas em 3 jogos. Ela precisou de um desempate contra a Turquia para avançar de fase. Nas quartas, a adversária dos húngaros foi a seleção brasileira, no jogo que ficou conhecido como Batalha de Berna. Aos 7 minutos, a Hungria abriu 2-0. Sim, aos 7 minutos já estava 2-0 para a Hungria. O Djalma Santos de pênalti diminuiu aos 18 e o terceiro saiu aos 15 do segundo tempo. 5 minutos depois, o Julinho Botelho voltou a deixar o Brasil vivo no jogo, mas aos 43 da etapa final saiu o 4º gol húngaro, 4-2, e o Brasil foi eliminado da Copa naquelas quartas de final. Nas semis, a Hungria encarou o Uruguai, depois de abrir 2-0, sofreu um empate, a partida foi para a prorrogação, e o time de Puskás e companhia acabou vencendo por 4-2 mais uma vez. Na grande decisão, a Hungria reencontrava a Alemanha Ocidental, a quem goleou na fase de grupos. Parecia uma vitória tranquila para dar o primeiro título mundial, da melhor seleção daquele mundial. E tudo parecia ainda mais óbvio quando, aos 8, a Hungria já vencia por 2-0. Mas 10 minutos depois, o jogo já estava empatado. O gol da vitória alemã saiu aos 84 com Helmut Hahn, 3-2, e a Alemanha foi campeã pela primeira vez na história. Apesar de tudo, é da Hungria que a gente se fala até hoje, né? É sobre o futebol alegre, ofensivo, e o legado tático que aquele time deixou, que se celebra até hoje. Claro que o resto é história, e talvez se o título naquele dia fosse para o lado que acabou com a prata no peito, hoje teríamos um contexto de futebol bem diferente do que temos. A Hungria poderia se tornar a potência que a Alemanha se tornou com esse primeiro título. Hoje ela não é nem coadjuvante, muito cedo deixou de se tornar até uma coadjuvante importante, né, no cenário internacional de seleções, até de clubes também, mas certamente o time húngaro de 54 é mais importante para a história do futebol do que o próprio campeão daquele ano.
Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!